a Deus, não podemos mascarar o nosso valor, não podemos mascarar a nossa personalidade, não podemos mascarar o nosso temperamento. Deus só aceita a oração sincera. Deus só aceita uma pessoa sincera, sem máscara. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer saber quem é que está orando, se é a estátua do valor comercial ou se é o crente sincero do valor espiritual. É com cera ou é sem cera? Tem muitos cristãos que não estão tendo as suas orações respondidas, porque a oração é feita com cera. Deus abençoa teu servo, irmão Anderson, dê vitória para o teu servo. Está pedindo para Deus dar vitória, mas lá no coração não quer que Deus dê vitória. Como é que é isso? Aí Deus vai e dá vitória. Aí a Bíblia diz assim: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Deixa eu fazer uma pergunta: o que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Enquanto eu bebo esse gole d'água, você vai pensando nisso. Tá, ele falou que ele vai ficar quieto, mas eu vou falar. Chorar com os que choram é mais fácil, porque você vê o seu irmão no sofrimento, aí você fala: Jesus, tem misericórdia dele, abençoa ele, dá vitória para o teu servo. Agora, quando você vê o seu irmão na bênção, aí lá no coração você está dizendo assim: pois não podia ser eu, por que Deus não me abençoa que nem abençoa meu irmão? Você, chorou com o que chorou, mas não sorriu com o que sorriu. Deus quer que nós choremos com os que choram, mas Deus quer que nós nos alegremos com aqueles que se alegram. É porque a nossa oração tem que ser sincera. Deus dá vitória para o teu servo Anderson, e quando Deus der vitória, você tem que se alegrar com esta vitória. Porém, muitas vezes o nosso coração está cheio de invejas, de parcialidades, de concorrências. A bênção que eu quero está na mão do fulano, então eu odeio fulano, eu vou atrapalhar o caminho, a subida, a ascensão de fulano, porque era eu que deveria estar lá, era eu que deveria ser isso, era eu aquilo. Não era eu nada, irmãos. O eu é Deus quem deveria, é Deus quem faz, irmãos. Você pode ler nos evangelhos que todas as vezes que alguém vinha para o centro das atenções, abre e fecha aspas, era Jesus que chamava. Ninguém chegava lá e se apresentava: vai Jesus, faz o milagre agora. Não, era Jesus que chamava para o centro. Vem para o centro que eu vou te abençoar. Vem para o centro que eu vou te dar vitória. Vem para o centro que eu vou operar. É Jesus quem chama, irmãos. Então, se Deus abençoa o teu irmão, é porque foi Jesus que resolveu abençoar. Se Jesus dá vitória para o seu irmão, é porque Jesus resolveu dar vitória. Mas a tua hora vai chegar e você também vai ser abençoado. E eu tenho que falar de novo de Lucas capítulo 15, quando aquele pai estava lá festejando com o filho que voltou, e o outro estava lá do lado de fora falando: não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. Aí o pai saiu lá do meio da festa, foi lá no filho e falou: filho, vem para a festa, vem para dentro, vem se alegrar com o teu irmão. Irmãos, Deus nesta manhã está nos dizendo que a nossa oração tem que ser sincera. Cornélio tinha esta qualidade: a sua oração era sincera. Ele não tinha renome entre os israelitas, ele tinha renome lá na vida social, na vida militar, mas entre o povo de Deus ele era só mais um prosélito que tentava se aproximar de Deus. Mas a Bíblia nos diz aqui neste capítulo 10 que uma certa vez, em meio às suas orações, um anjo aparece para Cornélio e diz assim: Cornélio, eu tenho algo para te dizer. Aleluia. As tuas orações, as primeiras palavras do anjo, não foi sobre as esmolas de Cornélio, não foi sobre a família de Cornélio, não foi sobre as credenciais de Cornélio. Versículo 4:
O Cornélio, fixando os olhos no anjo e muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Cornélio, fica tranquilo, que todas as vezes que você ora, a tua oração fica em memória diante de Deus. Em outras palavras, o anjo está dizendo que absolutamente tudo que é dito a Deus em oração sincera, Deus está anotando, e Ele nunca vai se esquecer de todas as orações que fazemos de forma sincera diante dEle. Ah, pastor, mas há 10 anos atrás eu orei para Jesus salvar o meu filho, para Jesus salvar o meu marido. Há 10 anos atrás, mas até hoje está escrito diante de Deus. Até hoje Deus guarda esta oração como memória diante dele. Ele está sempre, humanamente falando, Deus está sempre se lembrando, sempre se levando. Irmãos, Deus não dorme, Deus não tem amnésia, Deus não é homem para que minta. A gente já sabe tudo isso. Mas para nós entendermos mais ou menos, se Deus fosse um homem assim que nem nós, que acorda, levanta, vai dormir de novo, etc., Deus acordaria todas as manhãs, já ligado e antenado. Deus já acordaria assim: e hoje eu tenho que dar vitória para o meu servo, hoje eu tenho que dar vitória para a minha serva. Deus iria dormir no outro dia, e quando acordasse de manhã, e hoje eu tenho que dar vitória para o meu servo. Hoje, todos os dias, Deus estaria falando: eu tenho que dar vitória para o meu servo, eu tenho que dar vitória para a minha serva. Porque as nossas orações ficam em memória diante de Deus. Mas graças a Deus que Deus não é homem, graças a Deus que Deus não dorme, graças a Deus que Deus não tem amnésia, graças a Deus que Deus não se esquece de nada. As nossas orações, a minha oração, a tua oração, está em memória diante de Deus. Talvez tinha gente que dizia para Cornélio: Cornélio, desiste disso, deixa esse povo judeu para lá, Cornélio. Você está tentando ser prosélito, você ora, dá esmola, jejum, e não acontece nada, Cornélio. Eles não estão nem aí para você. Mas Cornélio estava lá: eles não estão nem aí para mim, mas Deus está guardando as minhas orações como memória. Aleluia. Cornélio entendeu o que o povo judeu não entendeu em milênios. Cornélio entendeu que o que importava para Deus era a fé e a sinceridade. Deus resolveu fazer uma revolução na sua igreja, porque até então a igreja pregava Cristo apenas para os judeus. Onde ia um servo de Deus, pregava o evangelho, pregava Jesus, mas só pregava para os judeus. Deus olhou e falou: eu vou revolucionar a minha igreja, porque já era o meu plano, já era o meu propósito levar o evangelho através da igreja para toda a humanidade. Mas a minha igreja está presa em dogmas, em superstições, a minha igreja está presa em parcialidades. Eu preciso libertar a minha igreja desse nacionalismo, e Deus resolveu começar a fazer isto através de Cornélio, através de um homem que orava em sinceridade diante de Deus. Cornélio, Deus ouviu a sua oração, e a partir de hoje a história da igreja vai mudar por causa da tua oração. O resto da história eu não preciso contar, porque você já sabe. Cornélio manda 2 homens na casa de Simão, curtidor, e os 2 homens vão. A Bíblia diz que quando eles estão no meio do caminho, era a hora do almoço, Pedro fala assim: puxa, esse almoço está demorando para sair. Quer saber? Vou orar. Porque crente até com fome vai orar. Inclusive hoje já andei sabendo que tem lá um manto poderoso lá. Tem uns 3 ou 4 cardápios. Eu vou orar. Pedro vai orar. E quando nós oramos, Deus resolve as questões.
Aí Pedro tem uma visão, você já sabe, aqueles animais, quadrúpedes, répteis. Deus fala, vai Pedro, come. Não, não posso comer porque nunca entrou na minha boca. Animal impuro, comum ou imundo. Não, Deus não. Não, Pedro, olha Pedro, estou te falando. Aí daqui a pouco, seu Pedro, que foi? Cornélio, meu Senhor está lá te esperando porque Deus falou que você tem uma palavra para ele. Aí Pedro entendeu. Pedro entendeu que quando a gente se coloca em oração, aleluia, Deus começa a agir. Quando a gente se coloca em oração, Deus começa a mover os corações. Quando a gente se coloca em oração, Deus começa a operar milagres. E Pedro vai com aqueles 2 soldados, chegando na casa de Cornélio, ele havia convidado parentes, amigos, os servos, estava todo mundo reunido lá, cerca de 45 pessoas. Aí Pedro começa a falar de Jesus. E Jesus, aquilo que o nosso pastor falou, Jesus é mais importante. Jesus deve ser o assunto da nossa pregação, dos nossos louvores, até a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. E é Jesus. No meio da pregação a Bíblia diz que o Espírito desceu? Não. Se manifestou? Não. Encheu? Não. A Bíblia diz, o Espírito caiu. Lê na sua Bíblia depois. E de repente a impressão que eu tive com esta expressão, caiu, é como se nós abríssemos uma gaveta muito cheia e esparramasse tudo para fora. É como se você começasse a encher um copo e de repente o copo transbordasse. Caiu, de repente caiu. A Bíblia diz que Deus despejou o Espírito sobre todos os que estavam reunidos. Só estavam ouvindo falar de Jesus. Não era campanha de oração, libertação, não era oração por cura, não, era só Jesus. De repente começaram a falar em línguas estranhas, começaram a se encher do Espírito Santo de Deus. O Espírito veio de forma impetuosa sobre todos aqueles, e todos receberam o dom e o revestimento do Espírito Santo. Mas com um detalhe: a maioria dos que estavam presentes, se não todos, eram gentios. Aí a gente entra no capítulo 11, Pedro se explicando, e para acabar e resumir, Pedro diz: irmãos, eu só estava falando de Jesus. E se Jesus resolveu mandar o Espírito sobre eles, quem sou eu que impeça a ação do Espírito Santo? Oh, irmãos, quem somos nós para impedir a ação do Espírito Santo? Se Deus quer usar, se Deus quer abençoar aquele irmãozinho que você acha que não ora muito, que não jejua muito, que não é ninguém, se Deus resolver abençoar ele, é um problema de Deus, irmãos. Ore pelo seu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus resolveu abençoar e encher aquela irmã que você não suporta, eu não gosto dessa irmã, ela é isso, ela é aquilo, mas ela também é filha, ela também é serva, ela também é herdeira. Você pode até não gostar dela, mas Deus gosta e resolveu abençoar. Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus nos faça entender que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus nos faça entender que Deus, Ele não ouve apenas a oração dos grandes entre os homens. Deus também ouve a oração do pequeno, desde que tanto a oração do grande quanto do pequeno seja sem cera. Deus nos abençoe.